Olá! Estamos começando a 11ª lição, praticamente acabando esse trimestre, hein? Que nós estamos estudando alguns assuntos que têm a ver assim, com a nossa história, o nosso DNA, o desenvolvimento de alguns assuntos na fé adventista, muito interessante. Semana passada falamos sobre a Trindade, um assunto bem interessante que vale a pena a gente gastar um tempo para estudar. E nessa semana, se prepare, porque vai ser incrível! Temos aqui o Evangelho em ação. Se esse conteúdo ele faz sentido para você ao longo da semana, recomende para alguém, marque um amigo, manda esse videozinho para os seus amigos da classe, para que eles também possam entrar em contato com esse conteúdo e para que no final de semana, no sábado, todos possam ter pelo menos uma noçãozinha da lição para dar assim a sua sugestão, a sua ideia, beleza? Olha só, quando a gente olha para trás na história, a gente percebe que a Igreja Adventista, logo que ela surgiu, ela estava preocupada com assuntos sociais daquele momento. Então, o tema de hoje, que é questões sociais urgentes, eu também coloquei como questões sociais presentes. Porque o que a gente vai estudar agora, no dia de hoje, é de que a Igreja Adventista, ela era contra a escravidão. Só que a gente não tem mais escravidão hoje. Então, ao longo da semana, a gente vai se perguntar, se questionar, quais seriam os assuntos sociais do presente. Quais são os assuntos que a gente tem que se envolver. Porque se eu simplesmente entendo que a Igreja Adventista ela era contra a escravidão, ok? Eu vou bater palma, vou achar muito legal, mas a gente tem que entender de que as pessoas do passado, elas fizeram diferença nos assuntos sociais do passado. E eu, como igreja, e é esse o ensinamento, eu preciso compreender que eu também tenho que fazer diferença em questões sociais hoje. A escravidão talvez não seja o assunto, mas existem outros assuntos que são importantes. Mais do que isso, a Igreja Adventista, lá naquele início, ela era conhecida como pessoas que, para fazerem parte da igreja, ela não podia ser a favor da escravidão. E chegou o ponto de que Ellen White, uma das líderes iniciais da Igreja Adventista, escreveu de que os adventistas não eram obrigados a cumprir uma lei, que era a lei de que se por acaso você encontrou um escravo, ok? Você tem que pegar esse camarada, tem que levar lá para a fazenda, lá para o seu dono e entregar de novo. Ellen White fala assim, não, isso aqui a gente não tem que cumprir. Interessante, né? Porque na maioria dos casos a gente fala assim, nós precisamos cumprir a lei do Estado. Mas chega a algumas questões que ela é tão contrária ao Evangelho que aí mesmo sendo uma lei do próprio Estado, o Evangelho é superior à lei do Estado. Então, eu tenho muita alegria e um orgulho santo de saber de que o nosso movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no seu princípio, quando foi necessário, porque era um problema social, ela se posicionou e ela acreditava. E essa semana a gente vai falar a respeito dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ou seja, uma verdade presente. Ok? Deus te abençoe. Até amanhã.